Olá, queridos amigos do nosso querido Selvi. É com muita alegria, com muito carinho que aqui estamos para refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje o nosso tema é a parte de cada um, mas antes de adentrar ao nosso tema, faremos a leitura de uma página, visando o nosso preparo, visando a nossa harmonização, a fim de que possamos, estar aberto a tudo aquilo que será trazido para nós nessa oportunidade. Então, a mensagem escolhida é do livro Fonte Viva, o autor espiritual é o Emmanuel e uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é 65 e ela é intitulada Não te enganes. Ela nos diz assim: olhai para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 10, o versículo é o 7. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muita vez, superestimando nossos valores, acreditamo-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer, impensadamente, que outros estão fazendo pelo bem muito mais do que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, mas, envoltando o clarão infinito da verdade, com a renovação da morte física, verificamos, ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que nos projetamos, a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para a outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros
as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque, tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Emmanuel. Agora, queridos irmãos, passaremos a nossa prece inicial. Convido a todos vocês a se unir a nós nesse momento. Aqueles que desejarem fechar os seus olhos, fiquem à vontade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e rogar ao Pai que seja conosco nesse instante, amparando e fortalecendo a cada um de nós, a fim de que estejamos atentos às lições sublimes contidas nesse Evangelho de luz, para que essa luz, essas lições, possam, a partir de hoje, fazerem parte de nossas vidas, amparando e fortalecendo nas lutas diárias que ainda precisamos implementar para alcançar, Senhor, a evolução moral que o Senhor espera de cada um de nós e que neste processo estejamos todos nós cientes de que precisamos fazer a nossa parte em favor do outro, para que este outro também tenha esta possibilidade. Ampara, Senhor, e nos fortaleça nesse propósito, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, hoje o nosso estudo é intitulado A Parte de Cada Um. E esse estudo ele está baseado em uma mensagem do Momento Espírita, que tem esse mesmo nome, né, A Parte de Cada Um, é o título também dessa mensagem, e que ela começa com a seguinte frase: se cada um fizer a sua parte, tudo será diferente. Bom, essa é uma afirmativa que todos nós temos conhecimento, já falamos, já ouvimos em algum momento, não é verdade? Mas basta que olhemos para a nossa sociedade para percebermos que, embora tenhamos esse conhecimento, o conhecimento dessa frase ou desta máxima, poucos são aqueles que estão efetivamente fazendo a sua parte. Então, no sinal que não respeitamos, no lixo que jogamos nas ruas, na fila dupla ao deixar o filho na escola, ao andar pelo acostamento quando nos deparamos com os engarrafamentos, quando ignoramos a cara fechada de um familiar, quando fingimos não ver os que pedem na rua ou aqueles que batem à nossa porta. Bem, como vimos, poderíamos usar todo o nosso tempo aqui para as nossas reflexões para citar tantas e tantas oportunidades que a vida nos oferece de sermos úteis, de fazermos a nossa parte, de colocar em ação a caridade que tanto falamos, estudamos e aprendemos dentro da doutrina, mas que, em verdade, ainda estamos desperdiçando. Essas oportunidades aparecem no nosso dia a dia, das mais diferentes formas, e nós não estamos aproveitando delas. Na realidade, o que fica evidente para todos nós é que ainda está prevalecendo o egoísmo, que, segundo a doutrina, é a matiz, é a base de todos os males. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Nos fechamos na saciedade dos nossos desejos, dos nossos prazeres, na busca dos nossos benefícios, das recompensas que nos julgamos merecedores, que acabamos esquecendo que os outros também são filhos de Deus e merecem tanto quanto nós. Mas estamos afirmando da seguinte maneira: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono.
na ilusória percepção de que somos filhos únicos. Você é filho do dono, mas os outros não? Olha o que Pascal nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. E Pascal nos fala isso em 1862. Estaria ele fazendo a leitura da nossa sociedade hoje? Não é exatamente o que estamos nos deparando? E quando assim agimos, queridos irmãos, nós que nos dizemos cristãos, ou seja, seguidores do Cristo, nos afastamos das recomendações e dos exemplos que o Cristo nos deixou. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Já muito nos amamos, podemos até nos dizer cristãos, mas enquanto não houver um amor mútuo, recíproco, entre todos os seres, não seremos reconhecidos como seguidores do Cristo. Podemos até nos auto-intitular como cristãos, mas efetivamente não seremos. Isso é da boca para fora. O que ratifica efetivamente se somos ou não seguidores do Cristo são as nossas ações. E o que nós estamos fazendo? A indiferença e a rigidez acabam matando os sentimentos. E enquanto não formos sensíveis à dor do outro, estaremos distante de praticar a verdadeira caridade. Era assim que agia Jesus, que atendia da mulher adúltera ao criminoso, sem exigências, sem julgamentos. A religião de Jesus era o amor ao próximo. Nosso modelo e guia ia onde a necessidade se fazia e atendia sem discriminar. Mas e nós? Colocamos tantos empecilhos, colocamos tantas pré-requisitos, né, para que a gente possa auxiliar, que o auxílio, ou aquilo que entendemos como auxílio, acaba chegando tarde demais. E aí já não é auxílio. Percebemos, às vezes a gente burocratiza tanto, fazemos tanta exigência, mas para eu ir tem que ser no dia que eu posso, tem que estar disponível, tem que ser da forma que a gente quer, tem que atender as pessoas que a gente percebemos. E aí passa um momento. E quantas as oportunidades nós não estamos perdendo por conta dessas exigências? Descabidas, na verdade. Porque quando a dor se faz, o impulso de todos nós deve ser de auxiliar. E essa dor não precisa nem ser relatada. E é isso que a gente ainda não se apercebeu. Nós sabemos muito bem o que diz a doutrina espírita a respeito da caridade. Qual é o lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação, não é isso? E segundo Kardec, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. E o que é dever? Dever
é a obrigação moral da criatura para com Deus, para consigo mesma e para o próximo. Então, assim, se todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima de fora da caridade não há salvação, e que dever é nossa obrigação moral diante de Deus, diante de nós mesmos e diante do próximo, se a gente não está fazendo isso, estamos trabalhando pela salvação, e salvação aqui tem que ser entendida como o quê? O aprimoramento de nossas almas. A melhora e a transformação de nós mesmos. É isso que vai nos capacitar a adentrar ao reino de paz, de amor e de felicidade que Jesus veio nos preparar. Leon Denis nos diz assim no livro Depois da Morte: entretanto, não é só o mal que reina no mundo, porque muitas vezes a gente está tão fixado nas notícias negativas, no mal, que a gente não consegue perceber que existem tantos esforços também na direção do bem. Há no homem, continua Leon Denis, há no homem também boas qualidades e virtudes, mas há sobretudo sofrimentos. Mesmo esses que têm qualidades e virtudes e elas já são aparentes, esses também passam por problemas e por dificuldades. Mas, se desejarmos ser caritativos, não deveremos ver num homem mais que um companheiro de provas ou um irmão na luta pela vida. Vejamos os males que ele sofre em todas as classes da sociedade. E aí ele arremata da seguinte forma: quem não oculta um queixume, um desgosto no fundo da própria alma, quem não suporta o peso das mágoas, das amarguras? Todos nós passamos por problemas e dificuldades, mas não podemos deixar com que ele nos paralise. Porque às vezes ficamos fixados tanto nesse problema, nessa dor, achando que a nossa dor é maior do que o outro, e estamos aqui a do outro, né, a maior dor do mundo, que não percebemos que estamos, na verdade, dando provas do nosso egoísmo até mesmo na dor. O objetivo primeiro do nosso reencarne no orbe terrestre é a nossa depuração. Visa o aperfeiçoamento moral de nós espíritos. Fomos chamados ao trabalho e não para a colônia de férias. E aí é o grande equívoco. A gente perde tempo, energia, saúde, buscando a realização material, acreditando que a satisfação desses desejos, né, e desse material é que vai proporcionar a felicidade que nós tanto almejamos. E quantos têm tudo de material e não são felizes? Já paramos para pensar a esse respeito? No texto nós encontramos assim: constituímos uma única família, para a qual não há fronteiras, nem entraves de idioma, raça ou nacionalidade. Isso porque as necessidades humanas não precisam ser faladas. Qualquer coração humano sabe ler no corpo ou nos olhos do seu semelhante a fome que o devora, o frio que o maltrata e a dor que o martiriza. Independente de classe social. Todos nós, se estivermos um pouquinho atento no que o outro está falando, ou até às vezes naquilo que ele cala, saberemos identificar quando por trás daquele sorriso se esconde uma dor imensa, que ele não sabe como solucionar. Todos nós passamos por provas e expiações que estão de acordo com as necessidades de cada um. E isso é natural, uma vez que fomos criados em momentos diferentes, com o compromisso de alcançarmos essa perfeição relativa.
E Deus conta com cada um de nós como instrumentos da vida para fazer cumprir os seus desígnios. Então, é no esforço, é na nossa vida de relação, é no esforço que nós fazemos para buscar essa melhora, essa transformação, no esforço do relacionamento, no esforço do trabalho, no esforço do entendimento, que nós vamos parando as arestas, vamos aprendendo uns com os outros. Então, hoje sou eu que estendo a mão socorrendo alguém. Amanhã será uma mão estendida buscando levantar da queda que eu tive. Nós não sabemos quando será esse momento ou quando passaremos por situações que nos deixará nessa condição. Então, ora nós estamos ensinando, ora nós estamos aprendendo, ora seremos auxiliados, outra nós estaremos ajudando. E assim, cada um fazendo a sua parte, contribuindo para que o todo aconteça. É na soma desses esforços individuais que as ações acontecem. Quando a gente se omite, quando a gente se cala, quando a gente cruza os braços e deixamos de fazer aquilo que estava ao nosso alcance para atender a demanda ou a necessidade de alguém, nós estamos indo contra a lei. E é tão bom quando assim nos sentimos e alguém vem em nosso socorro, no socorro da nossa dor, não é? Então, na verdade, precisamos nos lembrar das recomendações do nosso querido Mestre. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Por quê? A verdadeira oferta do espírita não é aquela que podemos fazer com os simples atos materiais ou exteriores. Dado aquilo que nos sobra, é muito fácil. A roupa que não cabe mais, o alimento que não serve, o sapato que está apertando ou que já está gasto. Mas lembra do chamamento de Jesus à atenção ao óbolo da viúva? Ela não tinha de onde tirar recursos. E chegou lá e deu as 3 moedas que faria falta para si mesma, na manutenção da sua vida. E ele fala que ela que foi a que mais deu. Por quê? Ela colocou aquilo ali que ela mesma dependia. E o que nós estamos ofertando? Aquilo que nos sobra? Aquilo que já não cabe mais? Aquilo que já não queremos? Aquilo que para nós não tem uma utilidade? Ela vai cumprir o seu papel sim, porque tem sempre alguém precisando. Mas ela tem muito pouco a ver com caridade. De repente, ela até amortece a nossa consciência diante desses dramas sociais. Mas elas estão longe de tocar as almas daqueles que elas vão beneficiar. Falta serem carregadas do amor, do nosso empenho, do nosso trabalho efetivo em doar aquilo. Então, assim, então a oferta verdadeira do espírita não é aquilo que a gente dá com os simples atos materiais exteriores, mas sim aquilo que vai exigir de nós uma modificação espiritual, com atos de reflexão íntima que vai em direção ao outro. Quando ofertamos o amor de forma indistinta a todos, o fruto desta ação acaba chegando até Deus. Pois, quando fazemos a um de seus filhos, dando de comer, vestindo, matando a sede e a fome, abrigando, é ao Mestre, é ao Pai que nós estamos fazendo. Não foi isso que Jesus disse? Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste.
estive preso e foste me ver. Então, cabe a cada um de nós, nesse instante, portanto, perguntar: o que temos feito aos nossos irmãos? O que temos feito a Jesus? O que temos feito a Deus? Porque o caminho que conduz a Deus para a conquista da nossa elevação e da felicidade verdadeira passa, meus irmãos, obrigatoriamente pelo nosso próximo. A quem devemos auxiliar, amparar, compreender, perdoar e, sobretudo, amar. Enquanto existir no mundo um único irmão a sofrer, nós não poderemos desfrutar da verdadeira felicidade. Porque a dor dele, em algum momento, chegará até nós, das mais diversas formas. Então precisamos trabalhar para auxiliar a esses irmãos. Porque nós mesmos carecemos de auxílio e não temos como saber em que momento isso se dará. Então, em verdade, vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Finaliza então Jesus essa colocação. É claro que as necessidades são inúmeras. Então, temos as oportunidades de colaborar com a nossa gota de amor em forma de doação. Uma simples gota, diremos. Tenhamos certeza que no imenso oceano das necessidades, nós conseguiremos fazer a diferença. Sabe por quê? O oceano só é imenso pelas milhões de gotas que o compõem. Então, qual é a gota do nosso trabalho? Qual é a nossa gota de doação? Qual é a nossa gota de amor no nosso dia a dia, nos dias de hoje, né, em favor do próximo? Estamos contribuindo para que esse imenso oceano, feito de milhões de gotas, se compõe, ou a gente ainda está se ausentando? Estamos à parte dessa grande obra. Fazer a nossa parte em favor do outro, além de auxiliar na obra do Cristo, nos capacita a receber quando a necessidade bater na nossa própria porta. Então, essa é uma reflexão bastante significativa e que todos nós podemos usar de uma forma a balizar, a fim de que a gente possa refletir nos nossos atos, nas nossas atitudes, naqueles que nos levam em direção ao outro, nesse grave momento em que passamos, para que a gente se aperceba como nós podemos fazer a diferença na vida do outro. Como nós podemos auxiliar e contribuir com essa gotinha que seja para amenizar a dor do próximo. Tem uma fábula, né, que fala, que relata um incêndio numa floresta, e aí os animais começam a correr de lá desesperado porque o incêndio estava muito intenso. E um pássaro, ele, se eu não me engano era um beija-flor, não lembro certo a fábula agora. Ele lá molhava lá as suas asas e ia lá, jogava aquela gotinha, né, lá no incêndio. E até que num momento o elefante se depara com aquela cena e pergunta: mas por que você está fazendo isso? Essa gota aí não é capaz de amenizar esse incêndio ou apagar esse incêndio, né?
E no que ele responde, eu estou fazendo a minha parte. Então, que a gente possa refletir nesse instante a esse respeito. Por maior que seja o incêndio, por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, às vezes, e às vezes não, na maioria das vezes, nós não conseguiremos encontrar a solução. Ou dar a resposta, ou fazer a transformação necessária, ou o que gostaria. Mas a gente pode contribuir, de alguma forma. Mesmo sentando ali e ouvindo o problema, ou a outra pessoa desabafar. E isso já fará um bem danado para essas pessoas. Então, estar atentos a essas ações diárias é a gente se colocar à disposição de Jesus para que o bem aconteça. E aí, a própria espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais, os mentores acabam se utilizando da nossa boa vontade para auxiliar aqueles que estão ali. Então, hoje a gente começa auxiliando um. Amanhã a gente já está encampando tantos e tantos corações na ação do bem que já conseguimos fazer. Essa é a proposta. Que a gente coloque, repense um pouco de que forma a gente está contribuindo para transformar esse mundo num mundo melhor. Reclamar que o mundo está complicado, está difícil, a gente vê aos montes. Mas poucas são as atitudes feitas ou tomadas por nós para transformar esse mundo, para fazer desse mundo melhor. Mundo melhor requer pessoas melhores. Mas e nós? Já somos pessoas melhores? Então, esse é o nosso dever de casa, para a gente tentar responder essa pergunta e repensar as nossas atitudes, para que elas possam nos abençoar no amanhã. Então, que Deus nos abençoe, ampare e inspire nesse propósito. Assim, meus irmãos, convido a todos vocês para unirem nós agora, nesse momento em prece. Vamos mais uma vez elevar nossos pensamentos, unir nossos corações quais elos de uma corrente do bem e emanar tudo aquilo que temos de mais puro e singelo em nós, em favor desse planeta, em favor dos nossos irmãos, de todas as criaturas, de todas as moradas da sua casa, Pai, possam ser alcançadas por essa luz que agora sai de nossos corações, iluminando as nossas mentes, iluminando os nossos lares, os nossos familiares, envolvendo os nossos vizinhos, a nossa comunidade, e espargindo pelas cidades, estados, países, quebrando todo o mal, todas as mazelas, todos os miasmas, todas as nuvens negras de pensamentos negativos que impedem com que a luz do seu amor alcance aos corações. Que possamos nos libertar, Senhor, de tudo aquilo que ainda nos prende à inferioridade, ao materialismo, e implementar o voo da liberdade, do voo da elevação moral que todos nós precisamos fazer para voltar para junto de Ti, para junto do Teu amor. Ampare e nos fortaleça nesse propósito, Pai amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, queridos irmãos.